Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um podcast Hora do Consumidor. Hoje eu trouxe duas convidadas super especiais aqui para acompanhar a nossa mesa do consumidor, para a gente esclarecer dúvidas, e a gente vai ter casos também, onde essas duas doutoras especialistas vão nos auxiliar. Então, no meu lado aqui, a doutora Júlia, que é especialista em Direito do Consumidor e formada pela Sociedade Educacional 13 de Maio. Boa tarde, pessoal. É uma satisfação muito grande estar nesse dia aqui com vocês. Agradeço desde já a Heloísa pelo convite. A gente se sente muito feliz quando é lembrado. Justamente eu e a colega Morgana, que somos apaixonados pelo direito do consumidor, né, Morgana? Isso aí. Então, do meu outro lado, tem a doutora e a especialista Morgana, que também é formada pela Sociedade Educacional 13 de Maio. Então, olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Morgana, sou advogada na área do direito do consumidor. Especificamente, eu atuo há 5 anos juntamente com a minha colega. Desde a faculdade nós tivemos um foco muito grande em se especializar nessa área, né? Então eu agradeço a apresentadora pelo convite aqui do nosso escritório e também parabenizar ela por essa iniciativa muito bonita de criar esse podcast, de querer retratar melhor os direitos da comunidade em geral. Justamente, né, colega, informar as pessoas dos seus direitos, porque é muito difícil que na vida nunca ninguém vai passar por uma relação de consumo, né? Tomara que todas as relações sejam frutíferas, sem nenhuma intercorrência, mas a gente sabe que, infelizmente, nem todo mundo tem essa sorte. E a gente hoje, como a colega já comentou, nós viemos aqui para esclarecer dúvidas. A apresentadora também já referiu que são dúvidas reais, casos reais, né? E a gente está aí justamente para isso, para orientar vocês de como vocês buscam esses direitos na esfera do direito do consumidor. Então, na verdade, somos nós que agradecemos toda a equipe aqui do podcast também pela disponibilidade. A gente sabe que é bem corrido para vocês também, né? Mas vocês tiraram um tempinho para vir aqui conversar, esclarecer algumas dúvidas. E o que é bem legal é que vocês já têm uma trajetória juntas, né? Desde a faculdade. Então, vocês já sabem e elas sabem os casos na prática. Na verdade, a gente sabe muito na teoria, né? Mas vocês, como especialistas, doutoras, vocês já sabem mais na prática. Bom, então, durante a semana, durante o mês, a gente foi recebendo vários casos, né? E a gente, claro, separou alguns mais importantes, mais relevantes que a gente achou que seria para esclarecer, né, as dúvidas. E a gente trouxe então o caso da Fernanda. Eu até mandei já para as convidadas para elas ficarem um pouco mais cientes, ver um pouco mais do caso. E eu vou ler também, então, o caso da Fernanda. Inclusive, é importante dizer, né, agradecer a Fernanda por ter enviado um caso aqui para o programa. E tomara que ela esteja nos acompanhando, né, porque a dúvida a gente sabe que o programa é bem aberto para receber questionamentos, enfim, do público. E a gente agradece aí a Fernanda por ter compartilhado a vivência dela conosco. Isso aí, então, Fernanda, espero que vocês estejam ouvindo nós para esclarecer a sua dúvida, né? Então, vou ler o caso da Fernanda. A Fernanda, ela relata, então, que foi atraída por uma promoção em razão do salão de beleza que faz apliques de cabelo, que é especialista em apliques, né, da Hair mais exatamente, né? Então, ela marcou um horário, foi lá, conversou com a proprietária, agendou o horário para ela ir lá fazer esse aplique, então. Fez o aplique, ficou com o cabelo bonito, tirou fotos, postou nas redes sociais. Logo após, então, 2 dias desse aplique, o aplique começou a descolar na nuca do cabelo, na nuca assim, da cabeça, começou a descolar, né, a fita. Então, foi o momento que ela entrou em contato com o salão, né, para ver o que poderia resolver e tudo mais. Então, eles foram lá, ela foi lá novamente. Eles reaplicaram todo o aplique, o mega hair ali no cabelo. E logo após, então, começou a descolar novamente, né? Onde foi que ela procurou novamente o salão para prestar assistência. Então, que ela queria saber como ela poderia prosseguir, de que forma ela poderia prosseguir, né? Já que ela tentou 2 vezes entrar em contato e o problema continua. Então, pessoal, para conhecer melhor esse caso da Fernanda e tudo mais, nós entramos em contato com ela novamente, depois dessa mensagem que ela nos encaminhou, né? Pedindo mais informações, enfim. Então, conversando com a Fernanda, né, inclusive nos enviou fotos, pedi para a apresentadora colocar aí na tela para vocês. Então, pessoal, essas fotos que vocês estão vendo aí na tela são as fotos de como ficou o cabelo da Fernanda e de como foi aplicado, né, o cabelo, o aplique.
que realmente não foi aplicado da maneira correta e acabou caindo. A Fernanda também nos relatou que ela refez a aplicação e o cabelo caiu novamente. E aí ela entrou em contato com o salão de beleza e disse que queria refazer. E o salão de beleza falou a seguinte frase para ela, que não seria culpa deles, porque eles não têm como estipular o prazo de durabilidade do aplique, em razão de que os cabelos são diferentes, né? Diferentes texturas, tipo de cabelo, oleoso, normal, o seco. Então o cabelo da Fernanda se enquadraria em um tipo de cabelo que não dura o aplique e que se ela quisesse realizar novamente o procedimento, ela teria que pagar o valor integral ali e sem desconto da promoção anterior. Então. E até eu e a colega Morgana checamos, né, com a Fernanda sobre essas recomendações de tipos de cabelo e coisa, e em nenhum momento antes de realizar a aplicação ela foi informada, ela teve essas instruções até para ela poder decidir, né, colega, se ela queria ou não realizar o procedimento. Então, em nenhum momento anterior à aplicação, ela foi informada dessa durabilidade, que era decorrente do tipo de cabelo, enfim, das interferências para a durabilidade do cabelo aplicado. Isso aí, bem lembrado. De acordo com a promoção, nada informava de que a questão da durabilidade ia acabar rompendo com o contrato entre o salão e a cliente, ou que teria sido cobrado um valor a mais por mais mechas de cabelo. Isso também não estava especificado de nenhuma maneira e eles também não informaram a Fernanda. Ou que justamente por ser promocional, que não teria essa garantia, né? Porque a gente sabe que não é uma coisa normal você gastar um alto valor para colocar um aplique de cabelo e 2 dias após, como foi no caso da Fernanda, ele começar a cair, se desfazer do couro cabeludo, né? Sem contar o trauma que ela fica também, né? Porque imagina, se toda mulher quer botar o cabelo, quer ficar bonita, imagina, e dela passar por tudo isso, né? Frustração total nessa solidariedade aí, a Fernanda, né? O colega quer falar um pouco sobre a base legal, então? Isso aí, então, partindo para o lado jurídico da história da Fernanda, a apresentadora vai colocar aí na tela alguns artigos que são importantes para o caso. Nós vamos fazer a leitura. Então, primeiramente, o artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, que ele diz: toda informação ou publicidade suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e entrega o contrato que vier a ser celebrado. Da mesma forma, o artigo 31 refere: a oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas em língua portuguesa sobre suas características, bem como qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores. Então, pessoal, nesses 2 artigos que foram lidos, a gente consegue perceber que a promoção que o salão de beleza então ofertou à Fernanda não foi clara o suficiente, né? Ele não falou em nenhum momento da validade do aplique ou que ela teria que pagar um valor a mais pela manutenção antes da data estipulada, né? Eles estipularam a manutenção depois de 6 meses do aplique, mas o aplique acabou caindo antes e a Fernanda necessitou das manutenções. Também não estava estipulado na promoção que ela teria que pagar o valor integral do procedimento se ela precisasse fazer o procedimento antes da manutenção então estabelecida. Outros artigos importantes então que a gente pode ler a respeito do caso são as possíveis soluções desse problema da Fernanda, que seria o que o salão de beleza deveria fazer de acordo com a lei. Vamos colocar na tela para o pessoal Sim. ver também? Sim. Isso aí, então o artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor diz: se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente à sua livre escolha, exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade, aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente, ou ainda rescindir o contrato com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada monetariamente.
Então, de acordo com esse artigo, a Fernanda teria essas opções para solucionar o problema. Seriam opções, então, que deveriam ter sido cumpridas pelo salão de beleza. Ainda que ela escolhesse refazer o procedimento, então, ela não deveria ter que pagar por todo o procedimento novamente, como se fosse a primeira aplicação, né? Tanto que não estava concedendo a promoção, prazo de validade, então, para ela realizar uma nova aplicação. Além do que parece, né, quando é que o salão apenas busca se eximir da responsabilidade quando alega essa situação do tipo do couro cabeludo e afins, porque não tem embasamento legal nenhum, não tem explicação prévia alguma, né, desde o tipo de cabelo. Então, o que aparenta, assim, da análise do caso, da conversa com a Fernanda, é que o salão em todo momento apenas busca se eximir da responsabilidade ali de ressarcir a Fernanda ou resolver o problema dela. Bom, então, como eu comentei no início, né, da Fernanda estar, quem sabe, nos assistindo, e felizmente ela está nos assistindo, e ela mandou uma pergunta, inclusive. Ela gostaria de saber quais os procedimentos que ela tem que fazer, o que ela precisa fazer, se ela vai receber o dinheiro de volta, qual a situação que ela se encontra, né, qual é a situação que ela se encontra, o que ela pode fazer. Bom, então, a primeira recomendação que nós, como advogadas, sempre procuramos apresentar é buscar a conciliação, né? Entrar em contato com o salão de beleza, expor que você sabe dos seus direitos, que você pode realizar o procedimento novamente ou reaver os valores que foram pagos e que o serviço não foi bem cumprido. Enfim, expor os seus motivos, dizer que você tem conhecimento dos seus direitos e quer resolver a situação. Se o salão de beleza ele não se importar, não tentar conciliar, a gente recomenda que você busque o balcão do consumidor ou o PROCON da sua cidade para apresentar o seu caso, né? E o bom é que, nesse caso da Fernanda, ela tem bastante provas, né? Porque ela tem fotos, ela postou em redes sociais, ela, tipo, é a prova viva disso, né? Ela tirou foto quando tava descolando e tudo mais, né? Inclusive, a gente viu os prints que ela juntou do WhatsApp, né? Que a gente já analisou, dando conta de toda essa negociação, até aquisição, né, das mechas de cabelo. Isso aí, esses prints do WhatsApp que ela, inclusive, ainda tem, relatam bem, né, a conversa entre o salão de beleza e ela, em que o salão de beleza expôs como funcionava a promoção, mas não disse os termos que nós conversamos anteriormente, né, sobre prazo de validade, sobre como que poderia ser feito em caso do aplique não funcionar no cabelo dela. E eu acho até que você poderia até expor aquela questão do dispositivo legal, de o que de fato ela poderia fazer. Claro que, como a colega já comentou, a gente busca inicialmente de forma pacífica resolver o conflito, né? Conversando atrás, até para se resolver de forma mais rápida, menos morosa, digamos assim. E é uma obrigação, né, do salão cobrir os gastos que ela teve, né, e tudo mais. Porque imagina, ela saiu lesada, né, na história com tudo isso, né. Sim, acabou ficando sem dinheiro, sem o aplique, né, que ela gostaria. Porque se ela quisesse fazer um aplique de novo, ela teria então que pagar mais uma vez, né, pagar tudo de novo. E imagina se ela pagasse e desse errado de novo, né. E quantas pessoas também passam por isso, eu fico pensando, o caso da Fernanda, ela nos enviou, mas tem muitas pessoas que ficam, tipo, sem, né, comentar com ninguém, sem falar, só realmente aceitando. É uma situação constrangedora, né, ao consumidor, é uma frustração pessoal. Você quer, quem sabe, colega, expor o dispositivo legal ali, onde menciona que ela pode, inicialmente busca conciliação, depois pode tentar rever os valores e afins? Isso aí, só antes disso eu gostaria de comentar como surgiu o assunto aqui. A Fernanda ela é a parte vulnerável, então, nessa questão, o que evidencia ainda mais a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, né? Ela é a parte vulnerável, então ela não tinha conhecimento de que o tipo de cabelo poderia influenciar na durabilidade do produto e etc. Isso deveria ter sido informado previamente pelo salão de beleza. Feito um teste, assim, sabe, né? Isso aí é o cabelo mais compatível, né, colega? Isso. E até por isso ela não tinha entrado em contato anteriormente com o PROCON ou ação judicial, porque ela realmente acreditava que ela deveria saber disso, da questão do cabelo, né? Isso evidencia então a vulnerabilidade da parte, né? Não ter os conhecimentos técnicos sobre o assunto. Então, Fernanda, nós esperamos que o seu caso possa ser solucionado, né?
a partir das orientações que a gente expôs aqui. Agora que você conhece seus direitos, a gente recomenda, né, que você entre em contato com a Saúde e Beleza e procure, né, ter uma conciliação com eles, apresentar os seus motivos, mostrar que você conhece seus direitos e que deveria ser ressarcida, ou até mesmo realizar o procedimento novamente sem custo adicional, né? Então, como nós recomendamos, se a conciliação não funcionar, você pode se direcionar ao Banco do Consumidor, PROCON, e posteriormente a ação judicial, né, para reaver esses valores, caso não haja nenhuma forma extrajudicial de resolver o problema. Ainda se você tiver alguma dúvida, eu e a doutora Júlia estamos aqui, você pode nos procurar no nosso escritório para mais informações, então. Bom, doutoras, então essa foi a primeira parte, na verdade, nem comentei com vocês, nem mandei a segunda parte para vocês, na verdade, mas essa tem uma segunda parte, esse caso da Fernanda, ela comentou, né, essa toda a primeira parte, do que ela passou, e daí tem mais uma outra parte, então que também ela gostaria de tirar as dúvidas para vocês esclarecerem, então, para ela, né, eu vou ler aqui o que ela encaminhou. Então, Fernanda, como já dito antes, né, ela tinha um sonho de colocar um mega no cabelo e, infelizmente, deu errado, né? Então, para pagar esse mega hair, ela contratou um empréstimo junto ao Banco BB Financeira. Momento, então, além de entregar todas as suas economias, pactou um contrato de 12 parcelas de R$500, no qual todas foram quitadas, né? Ela, mesmo com a dificuldade que a gente sabe que tem, né? Que as pessoas têm normalmente no dia a dia, ela quitou todas as parcelas não ficou inadimplente com o banco e nem nada mais. Então, na época ali, era início de ano escolar e tudo mais, e ela foi junto a uma loja de material escolar comprar os materiais do seu filho. No momento em que foi informada, então, que não poderia parcelar esses materiais escolares, essas compras que ela fez, em razão do seu nome estar no cadastro restritivo de crédito, né, onde vai o nome das pessoas que são inadimplentes. Sendo que a inadimplência, então, em razão de um empréstimo realizado junto ao Banco Santander, no qual ela relata também que não tem conta e não tem ciência disso, desse empréstimo, né, que ela nunca fez qualquer coisa com o banco, assim, tipo, contratou empréstimo, tem alguma conta, depósito, nada mais. Então, ela foi então até a instituição, contatou a instituição bancária Santander, informou a situação que tinha ocorrido, no momento então em que eles relataram que nada poderiam fazer, uma vez que ela já havia liberado o valor solicitado. Até então, daí Fernanda, né, passou por um constrangimento, porque, como a gente sabe, a gente também é em cidades pequenas, né, todo mundo conhece todo mundo, e ela passou então a ser tipo uma pessoa inadimplente, onde ia às vezes em alguns lugares comprar e as pessoas às vezes não queriam vender mesmo sem consultar os órgãos, né, eles acabam tipo, não vendendo porque sabem dessa situação. E como você pontuou, Luiz, ela procurou o Santander e disse que possivelmente então seria vítima de fraude porque nunca contratou empréstimo desse. Tá. Então, analisando o caso da Fernanda, hoje em dia, né, com meios sociais, a questão de vazamento de dados e coisa, a gente sabe, né, doutora, que cada vez mais fácil acontecer esses tipos de fraudes, né? E como ela comprovou, né, que de fato ela foi colocada nos órgãos de proteção de crédito de forma indevida, até ela tirou print, né, pra comprovar, então, porque muitas vezes eles podem fazer o quê? Botaram lá, entrou em contato, eles vão lá e tiram, né? Eu acho que pode acontecer muito isso e ela não tem nenhuma prova depois. Então, no momento que ela consultou, ela já tirou print pra deixar guardado. A gente sempre reunir todas as provas possíveis. Então, o primeiro passo, né, doutora, a gente vai dizer que a Fernanda fez muito certo de entrar, e como a doutora já comentou na situação anterior, o primeiro passo é sempre tentar resolver de forma tentar resolver de forma mais simples, tentar explicar a situação. Como ela expôs a situação fática de que muito possivelmente ela foi vítima de fraude, que se confirmou, né, da análise de documentos, enfim, e afins, perdão, ela de fato não contratou esse seguro com o Santander, então ela foi lá, comunicou a eles de que teria sido vítima, de que não foi ela que fez a contratação, e eles ficaram inertes a essas informações, nada fizeram. Então, qual é o caso mais específico, mais exato, mais certo para agir nesse sentido? Embora ela já
contatou, já tentou resolver de forma administrativa, restou infrutífero, então infelizmente terá de entrar com uma ação judicial querendo de forma antecipada a remoção, né, do nome dela desse cadastro de inadimplência, porque de fato ela vai comprovar que ela não é inadimplente, nesse sentido, haja vista que não contratou esse empréstimo bancário. E outra, eu fico às vezes pensando assim, como as pessoas conseguem fazer, né, isso, né? Como é que tem todos os dados para conseguir fazer um empréstimo em nome de outra pessoa, né? Infelizmente, hoje em dia, com esse avanço tecnológico, dessa questão de vazamento de dados pessoais, isso acontece, né? Infelizmente. E então, voltando à nossa linha de raciocínio, ela pode, inclusive, pedir uma indenização, né, pelo constrangimento ali, que foi efetivo, o constrangimento de tu ir comprar, adquirir uma coisa e tu ser restrita ali, não poder adquirir o bem em razão dessa situação. Como você comentou também, a gente é de cidade interiorana, então é um risco mais pequeno, onde as pessoas se conhecem, onde as informações repercutem de forma mais rápida também, né? Teria tudo isso. E na verdade ela acabou nem conseguindo comprar, né, os materiais. Na verdade ela comprou, mas comprou de um valor menor, né? Tipo, não era o que o filho dela queria, porque ele foi lá e escolheu cada item, né? E daí, infelizmente, não... O constrangimento ali, a situação, já configuraria uma questão do dano sofrido por ela, né? Principalmente por tu ter o teu nome cadastrado em algo que não deveria, porque tu não fez nada para aquilo acontecer. Eu acho que então seria isso, né, colega? Isso é como a doutora falou, esse é um caso que atualmente, sim, acontece muito em razão do vazamento de dados, né, como a doutora falou. E com certeza, entrando com ação judicial, esse caso pode ser solucionado. E esse caso, então, foi só um exemplo, né, da Fernanda ali, que ela trouxe, um caso real que ela passou, na verdade. Quando as pessoas passam por isso, né, no dia a dia, e às vezes, tipo, passa despercebido, não acabam não fazendo nada, né? Inclusive, espero que esses nossos debates aqui contribuam para mais pessoas que estejam, quem sabe, passando ou tenham passado por situações semelhantes para até saber como conduzir a situação, né? Eu acho que na nossa parte, então, seria isso. A apresentadora Heloísa, não sei se alguém tem outra dúvida. Agora a gente vai para a parte das perguntas que a gente, né, deixou bem aberto no nosso Instagram lá, para pessoas que quiserem fazer perguntas, né, tanto durante o programa quanto durante a semana, as dúvidas pequenas que as pessoas têm, né? E a gente selecionou algumas para a gente ler, tipo, fazer uma coisa bem dinâmica, tipo um debate, algo assim, né? Não uma coisa tão corrida. Então, dando sequência ao nosso podcast, a gente vai iniciar as perguntas que nos enviaram no nosso Instagram, tá? A primeira pergunta, então, é: fui ao mercado comprar café e havia apenas uma etiqueta com o valor da mercadoria. Na hora do pagamento, a caixa respondeu que o produto era de outro valor, mas mais caro, pois o preço não havia sido atualizado nas prateleiras e eu deveria pagar o do sistema, é verdade? Então, pessoal, essa é uma dúvida que surge muito, né? Lá no escritório até a gente é questionado, assim, quando algum cliente vem falar de outro caso, também pergunta sobre isso. Mas nessa questão, então, quando há dois preços no produto, né? Ou o preço da prateleira é diferente do preço do sistema, o que prevalece é o menor preço nesse caso, então. Mas, por exemplo, se o produto estiver sem preço na prateleira ou na embalagem, isso também não quer dizer que o consumidor possa levar de graça, né? Também temos que diferenciar essa parte aí. Mas, nesse caso, é o menor preço que deve prevalecer. Acontece bastante também, né, doutora, de o pessoal fazer promoção e aí depois a promoção expira e eles esquecerem o rótulo, a etiqueta da promoção e dizer que no sistema não tem mais promoção. Enfim, é o direito do consumidor levar o produto naquele valor que está exposto, né? Ele paga aquilo que ele vê ali na etiqueta. Então ele pode... Isso vai em encontro, né, com o que a gente falou até no caso da Fernanda anteriormente, né? Que o estabelecimento ele precisa, né, informar claramente o preço e as condições, né? Então, o preço que está informado ali na prateleira é o que deve vigorar, então. Temos mais uma pergunta, então, de mais das nossas seguidoras. Comprei o produto pela internet, porém me arrependi. Posso devolver? Sim, pessoal, inclusive a gente gosta, né, colega, de pontuar os artigos, até porque o direito do consumidor é algo muito rotineiro. Como eu disse, todo mundo vai passar por uma relação de consumo, então é bom que vocês sempre vão dando uma olhadinha, se atualizando, né, buscando base legal pertinente.
Então, o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, inclusive, prevê que o consumidor tem sim o direito de arrependimento. Então, fui lá na internet, comprei um produto, vi que aquele produto, enfim, pelos meus motivos, vai me onerar demais no mês, quero devolver, me arrependi, eu posso fazer a devolução sim, né, ou cancelar a encomenda antes de chegar na minha residência e eu devo receber todo o valor daquela encomenda, tanto de frete quanto algum montante extra ali e o valor do produto inclusive, de forma integral daí, né, sem que eu tenha prejuízos pela minha desistência, justamente porque o código prevê esse direito de se arrepender, né, direito de arrependimento no seu artigo 49. Então, pessoal, vamos dando encerramento por aqui. Primeiramente, eu gostaria, em nome de toda a equipe aqui do podcast, né, principalmente em meu nome, agradecer a presença das doutoras aqui, esclareceram muitas dúvidas, esclareceram com certeza a dúvida da Fernanda, né? Se ela tiver mais alguma dúvida, ela pode entrar em contato com vocês. Então, a gente fica imensamente feliz pelo convite ter sido aceito, para vocês virem aqui passar um pouquinho do conhecimento de vocês, que eu sei que a trajetória de vocês já é grande, né? Vocês são bem conhecidas por onde passam, por toda a trajetória que vocês têm, né? Em defender o direito do consumidor, então. E eu quero dizer que sempre que vocês quiserem, estamos com portas abertas para vocês virem aqui, conversar, esclarecer dúvidas. Então, seria isso, agradeceria a presença de vocês, né? Isso, eu e minha colega, inclusive, né, agradecemos muito, estamos muito lisonjeados com o convite, então, agradecemos os ouvintes, então, que nos acompanharam aqui, que nos visualizaram, enfim, pelos meios de comunicação, e a gente acha, né, justamente o Código de Defesa do Consumidor algo muito importante para dar ciência à população dos seus direitos, e mais uma vez a gente agradece por terem lembrado de nós, de mim, da colega Morgana. E qualquer coisa estamos à disposição, né? Foi um prazer comparecer ao programa, alguém gostou, né? A gente atende no nosso escritório também várias demandas relacionadas a isso. Isso aí, então a gente vai deixar o arroba de vocês aqui também, aqui embaixo, para vocês seguirem, né? As doutoras, para tirar dúvidas. Ali elas sempre postam dicas, né? Isso, a gente faz lives também sobre diversos temas, assim, né? Bem enraizados na sociedade, assim, recorrentes no direito do consumidor. Então, quem quiser seguir, as doutoras está aí uma delas. E sigam também o nosso Instagram, né? Que é. Hora do Consumidor? Hora do Consumidor. Hora do Consumidor. Ela esqueceu o nome do programa, né? Mas como é tudo ao vivo, então a gente vai resolver mesmo. Isso aí, então sigam Hora do Consumidor aí. E semana que vem estamos de volta com mais conteúdos para tirar e sanar suas dúvidas, e quem tiver uma demanda, alguma dúvida, alguma coisa, pode nos encaminhar, que estaremos analisando. É isso aí, até semana que vem. Tchau, pessoal. Olá pessoal, meu nome é Morgana Massuda, eu sou acadêmica de Direito do 9º período da Sociedade Educacional 3 de Maio, Faculdade CETREM. Juntamente com as minhas colegas Júlia e Heloísa, que também são acadêmicas do 9º período, nós elaboramos esse trabalho em formato de podcast. Esse trabalho é feito para a disciplina de Direito do Consumidor, que é ministrada pelo professor Pedro Henrique Baiotto.